Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, são 7 horas e 45 minutos. Hoje nós temos a presença do deputado estadual Bruno Dauaire, o Luiz Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, nesse nosso papo. E eu queria só jogar um assunto, deputado, porque muitas vezes a gente fala que o comércio vai perdendo e tal, e às vezes a gente não analisa, por exemplo, a falta de visão futura. Por exemplo, os Estados Unidos já tem especialistas em marketing dizendo que até 2025, que não falta tanto, né, para 2025, parece, perdão, é coisa de Odisseia do Espaço, né? Mas não é. Daqui a 6 anos, metade ou mais dos shoppings americanos vão fechar. Porque a tendência hoje do comércio é outra. O futuro é outro. Não se justifica mais aberturas de grandes shoppings, bolhas de consumo. Exatamente, a venda por internet está cada vez mais. Muitas lojas já estão forçando, já estão criando isso. Compra pela internet, experimenta na loja e pega na loja. E a loja vai ter um tamanho menor. Né? Quando foi feita aquela reforma no centro, ela foi feita pela metade. Terminou. Não terminou. Aquilo era para tirar os fios. Nunca tiraram os fios. As coisas estão até hoje saindo. As pessoas que andam no centro com carros pesados sobem na calçada, quebram as caixas todas porque hoje em dia usa-se de plástico, não a resina, tudo quebrado, a pedra portuguesa arrancada, quer dizer, o morador não cuida da sua cidade e eu acho que existe um problema de legislação. Vou dar um exemplo, não vou citar o nome, mas vou dar um exemplo. Na Barão de Miracema, na esquina com... É uma ruazinha pequena ali que do lado ali do clube do tênis, tinha uma loja de motos que estava, né, meio que abandonada e tal, não estava. E abriu uma academia que tem 300 alunos e não foi feito absolutamente nada na rua para prever o estacionamento. Isso em países mais desenvolvidos é absolutamente proibido. Você quer abrir uma academia, quantos alunos você vai ter? 300. Tem que ter 300 vagas disponíveis. Você prejudica o morador, você prejudica quem tem clínica, tudo isso, né? Porque você não consegue. Ali já era difícil. Como é que você vê isso, essa falta de visão também nas coisas públicas de uma maneira geral? Na verdade, a tecnologia, ela pode pôr fim a muita coisa, né? Por fim a muita coisa, né? Assim, quando eu falei do comércio fechado aqui, é porque eu converso com muito comerciante, né? Comerciante catedrático aqui do centro da cidade, né? Comerciante que começou lá com o avô, vendendo um aviamento, vendendo um tecido, né? E está tentando aí se renovar nesse... Com certeza, se estiver ouvindo, vai estar dizendo assim, sou eu, Fadu. Fadu deve estar... sou eu. Então eu me preocupo muito, né? Sobretudo com a questão da área central, porque eu acho que o centro da cidade, né, é o coração de qualquer município, né? E tão bonito, né? E é aqui que a gente recebe todo mundo de cada parte do município, né? A gente recebe no centro da cidade. E o centro da cidade, historicamente, ele sempre foi um organismo pujante da economia de qualquer município, né? E há um deslocamento econômico, inclusive em Campos aqui, em relação a essa questão do próprio comércio, né? Justamente pela falta de investimento, pela falta de obra, pela falta de segurança, talvez. E aí entra até uma questão do próprio governo do Estado, que atrapalha muito também, aprofunda uma crise, né, a financeira, que é a questão da segurança pública, né? Então a gente também não pode deixar... Como lidar com determinados problemas, né? A questão de usuários de crack, por exemplo, é uma questão complexa. Exatamente. No mundo, não é só... Exatamente. A minha preocupação, sabe, é justamente essa, com esse comerciante que está tendo dificuldade nesse momento de enfrentar essa crise. Deputado, no bloco anterior, você citou a questão do Porto do Açu. Então eu vou trazer aqui, falar um pouquinho sobre o Açu. Primeira agenda de um membro do governo Witzel, a região, na verdade, não foi nem a São João da Barra, né?
foi a visita do Lucas Tristão, secretário de Desenvolvimento Econômico, a pasta é extensa, não vou lembrar o nome todo aqui agora, e ele veio numa agenda articulada pelo seu aliado, deputado Vladimir, mas lá a gente encontrou lideranças políticas de toda a região, de todos os segmentos. Depois da agenda no Açu, a gente foi para a Ponte da Integração, uma obra que está aí desde 2014, a pedra fundamental lançada do Pezão em junho de 2014, e a obra não tem perspectiva nenhuma de conclusão. Lá o Lucas, a prefeita Carla, eu falo isso que eu estava do lado do Lucas e da Carla, ela puxou naquele monte de gente, ela puxou, libera pelo menos 5 milhões que a obra não para. E ele ficou, vamos ver se a gente consegue fazer essa conta. E eu acho que aí é uma opinião, né, não é um fato. Ali é uma obra que precisa de articulação suprapartidária. A questão partidária tem que ficar fora dessas questões. Então eu queria saber de você, como deputado, e hoje como líder do partido do governador, tem alguma novidade com relação a essa ponte? As populações de São João da Barra e São Francisco podem ficar esperançosas quanto à conclusão dessa, enfim, a conclusão dessa obra? Olha, na verdade essa obra, ela é um tanto engraçada, Luiz, porque existe o projeto da ponte, mas o projeto do acesso à cabeceira da ponte não tem, né? Então, assim, o que eu cobro é justamente a conclusão da ponte para que a gente depois possa fazer essa questão logística do acesso a ela, porque foi um erro de projeto, claro, né? Eu tenho muita esperança, tá? Eu tenho muita esperança que essa obra seja concluída até o final do ano. Eu tenho esperança que essa obra seja concluída até o final do ano. Alguma sinalização prática? Pelo que eu tenho escutado dos secretários, não só do Lucas Tristão, tá? Mas há uma vontade do governador, né? Uma vontade do governador de concluir essa obra justamente para atender, né, um problema logístico que nós temos aqui que atrapalhe muito o desenvolvimento da nossa região em relação ao Porto do Açu. Essa ponte será muito importante para essa questão logística, além, né, de encurtar a distância entre os munícipes de São João da Barra e São Francisco. Eu tenho visto uma atenção muito especial do governo ao interior do estado, até porque foi aqui que ele teve uma votação que o consolidou nessa eleição. Então eu tenho visto muito isso, né? Então eu acredito, Arnaldo e Aloysio, que até o final do ano, né, a gente tem a conclusão da ponte. Eu não posso anunciar, como várias outras autoridades já o fizeram, porque eu não quero incorrer no mesmo erro que eles, né? Inclusive, quando da última reinauguração da ponte, né, eu não poderia, questão suprapartidária, eu concordo, não poderia de não estar presente para prestigiar o povo de São João da Barra e São Francisco, mas lá eu deixei muito claro que eu não confiava na palavra do governador Pezão, que tinha, né, dito que a ponte ia estar inaugurada até o final do ano. E aí as autoridades que eram base do governador Pezão, né, ficaram muito felizes, mas mais uma vez frustrada essa sensação em relação à ponte. Eu não quero aqui anunciar, quero dizer que eu vou lutar com todas as minhas forças para até o final do ano a gente ter essa ponte concluída. Você falou o problema dos acessos, que me parece um problema maior. Eu acho que a Arnaldo falou isso daqui, já fez várias matérias ali sobre a ponte. É do lado de lá, né, do lado de São Francisco. E parece que o acesso ali não é uma demanda de desapropriação, sim, não é isso? O acesso já é péssimo e demanda umas outras questões burocráticas aí que podem atravancar isso. Mas sem a ponte também, sem concluir a ponte, a gente não pode nem discutir isso. Tá igual a obra lá do início da sede do município, né? A obra do Estado, né? Alardeada aos 4 cantos aí pelas autoridades que defendiam o governador Pezão, e está lá parada tanto tempo. Eu não consigo, eu tenho lutado. Olha, Arnaldo, você que a gente está entre apaixonados por São João da Barra, Tafona, e esta obra que está parada ali na sede do município, aquilo é uma vergonha, aquilo é vergonhoso. A entrada da cidade, ali perto do cemitério, na entrada da cidade, uma obra parada há anos. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, São Joanense, você que está escutando, que nós vamos fazer de tudo
para concluir essa obra da entrada da cidade e dar esse presente para a população de São João da Barra. Eu estava querendo deixar São João da Barra para o último bloco. Você e Arnaldo... É Arnaldo que está puxando aqui. Inevitavelmente estão trazendo para agora. Mas deixando um pouco na questão do governador Wilson Witzel, você falou com muita razão da corrupção do governo Pezão e Cabral, quer dizer, tudo que já foi revelado aí, já está sentenciada, isso é inequívoco, né? Mas em depoimentos também, o Cabral ele retroage algumas coisas, como a Caixinha de Transporte, por exemplo, ele retroage isso. Ele retroage ao governo Rosinha, ele retroage ao governo Garotinho. Você deve ter visto, logicamente, esses depoimentos. Como é que você encara isso? Olha, eu confesso que eu escutei aí o Cabral falando de um montão de autoridades agora, né? Procurador estadual, né? Chefe do MP estadual. Olha, quando eu cheguei na Alerj, eu escutei sobre essa tal caixinha. Mas muito por alto. Muito por alto. Inclusive, eu hoje entendo porque eu não pude participar de algumas comissões na própria Alerj. Comissão de transporte era um desejo meu, porque meu avô havia sido secretário de transporte, né? E eu fiquei 4 anos com a promessa que eu seria membro e não fui, então tá aí. Agora, Aloysio, em relação ao governador Garotinho, a governadora Rosinha, eles já se defenderam, né? Como as outras autoridades acusadas. Esperar para ver, eu não... Ele chegou até... Ele fala, na verdade, que começou com Brizola. O que... Brizola, Moreira... Garotinho, Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha. Ele fala em último governo Brizola. O Cabral fala. Não estou endossando isso. Me parece que essa caixinha irrigou muito os parlamentares para que eles pudessem estar votando de olho fechado a qualquer coisa. Eu falo governadores, né? Sim, ele retroage ao último governo Brizola. O que de certa maneira, Brizola foi um político que morreu, né? Morreu no início do ano 2000, e Brizola foi o único político brasileiro que foi governador de 2 estados importantes da União, que são Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. No Rio 2 vezes. E nunca se ouviu falar de um caso de corrupção em Brizola. Brizola morreu foi surgir depois de morto. Agora fica fácil também pro ex-governador Sérgio Cabral sair aí fazendo... Tá com 200 anos de cadeia, tá tirando ele tem que provar. Não perde nada, né? Vou te botar na cadeia. Sabe, eu falo isso para qualquer autoridade que ele acusa. Não só para as autoridades que eu tenho ligação, que eu gosto, que eu tenho carinho, por isso que é o caso do Garotinho e da Rosinha. Brizola. Né? Eu acho que para todas as autoridades, até as adversários, precisa provar, porque a vida do cidadão, quando é citado numa audiência dessa, vira um inferno. Né? Vira um inferno. Então, assim, o Sérgio Cabral ele deve ter seus motivos para estar falando isso, mas ele tem que provar. Mas agora, a caixinha existia, né? Porque tem deputado preso aí por causa disso. Não há dúvida. E tem um detalhe também, que essas caixinhas, que provavelmente acontecem em quase todas as assembleias do Brasil, né? É como um mensalão, é mais ou menos a mesma coisa. É dinheiro que corre para garantir a aprovação de projetos. Você não concorda? O que é lamentável, né? Claro o que é Agora, lamentável. Deputado, mas apesar de todas essas investigações, a caixa preta do Detro não parece estar fechada ainda? Caixa preta do Detro. O Detro me parece ser um órgão muito problemático, né? Inclusive quem esteve à frente do Detro aí teve também preso, né? Agora, é tanta caixa preta, Arnaldo, que é difícil a gente achar uma para poder se dedicar a poder. Eu falei aqui da caixa preta que eram os incentivos fiscais, né? E tem uma outra caixa preta que é do Fundo de Combate à Pobreza, que o Cabral acabou com o Fundo de Combate à Pobreza, quer dizer, num decreto, numa canetada, Fundo de Combate à Pobreza tem que ser um fundo utilizado para quê? Para combater a pobreza. E o Cabral... o nome diz, né? Não para enriquecer, né? O Cabral foi lá, fez um decreto determinando que o fundo pudesse pagar a FETransporte. Então tá aí, tá claro aí. Tudo que tem
tem ocorrido. Então é difícil achar uma caixa preta, né? É difícil achar uma caixa preta que você consiga tirar tudo dela. Mas eu acho que se o DETRO ou qualquer órgão ainda não teve a sua caixa preta aberta, mais importante disso tudo é que todas essas mudanças, isso tem mudado culturalmente a cabeça dos políticos. Tá? A gente não consegue resolver todos os problemas de corrupção de uma administração, mas a gente consegue transformar exemplos em conduta. E eu acho que hoje a política tem observado esses exemplos e precisa urgentemente mudar de conduta, assim como a população. Eu ontem troquei até umas mensagens com o Luísio e sobre um assunto muito importante, é verdade, Bruno, Marco, que eu acho que afeta todos nós, né? Que é essa violência que está acontecendo, esses arrastões. Teve mais um hoje. Olha, eu entrei. Ontem, e tem o 12º, né? Tem o 12º já filmaram, um motorista de Campos filmou. E Cristiano tem insistido muito. Cristiano me cobra muito isso. Na verdade, desde o ano passado, o Cristiano me cobra porque ele sabe também que eu ando nessa BR o dia inteiro, a semana inteira. É verdade. Pra lá e pra cá. Daqui a pouco amanhã eu tô indo pro Rio, cedo. Então eu passo por essa BR, né? Eu já entrei com um pedido de audiência pública na Comissão de Segurança. Tá? Do qual você faz parte? Que eu faço parte. É um assunto que a gente sabe que é um assunto de esfera federal, porque é uma rodovia federal. Mas o Vladimir tem tentado provocar o ministro Moro para uma audiência. Tem tido dificuldade de conseguir marcar essa audiência, né? Mas está provocando o ministro para poder ver essa situação. E eu, a nível estadual, com essa audiência pública, tentar traçar alguma solução. A autopista ali é uma concessão. Ali é uma concessionária. É um trecho específico, Niterói Manilha, né? É naquele trecho específico. Tem um posto da PRF ali perto, não é isso? Tem um posto, mas olha só. Mas aí parece que a solução seria tirar o posto, não é meio contraditório? Eu acho. Desculpa, eu não sou. Você conhece muito mais isso que eu. Eu não sou especialista, mas o show vai estar aqui na sexta-feira, que você conhece. Roberto Show, policial federal, que... ele é especialista em segurança pública, a gente pode... Enfim. Mas me parece que tem que ser um serviço coordenado, porque não adianta botar PRF para fiscalizar a estrada. Você chegou num ponto importante. Se vem da comunidade, está do lado. Olha só, a gente... Sobre a qual não tem jurisdição. Exato. A gente culturalmente, né? Culturalmente a gente está sempre ligado à polícia militar. Qualquer problema que a gente tem é a PM que a gente liga, 190, né? E tudo cai na polícia militar. Né? Por isso que eu disse, olha, apesar de não ser competência, esfera nossa, eu estou fazendo uma audiência pública para debater esses arrastões ali e falar com a polícia militar. Mas você, Luiz, tocou num ponto certíssimo. Não adianta a polícia militar fazer o trabalho dela, a polícia civil e a polícia rodoviária não fazer. A polícia rodoviária, e é isso que a gente espera do presidente Jair Bolsonaro, e eu confesso que é isso que eu esperava, logo no início do governo dele, uma mudança de postura em relação às instituições policiais federais, na mudança em relação ao tipo penal que eles perseguem, e a Polícia Rodoviária Federal justamente fazendo esse trabalho de asfixia. Olha só, a gente não produz droga, né? Armas. Tudo chega pelas rodovias. E como é que eu boto um PM lá? Eu não posso botar um PM para fazer esse patrulhamento. Rodovia, fronteira marítima, né? É tudo. Então, assim, a gente precisa de uma ação coordenada, e o Shoa, eu sempre escuto ele falar isso, porque eu acompanho os artigos, as palestras dele. Se a gente não tiver uma ação coordenada, a gente vai enxugar gelo. E aí, Bruno, mas vai enxugar gelo. Eu falo assim, eu acho que tem que enxugar gelo, porque se parar de enxugar gelo, ferrou. Na verdade, né, Luiz e Arnaldo e Bruno, existem muito mais bandidos do que polícia. Quer dizer, isso aí é óbvio. Então é muito difícil também se criar uma estratégia de aonde é que vai se bloquear, porque você bloqueia de um ponto, eles vão para outro. Ali, Marco, quer dizer, você tem a BR, que é federal. Você tem as comunidades ao lado. Ao lado você tem rodovias. Cuja segurança é feita pela Polícia Estadual. Então, quer dizer, logicamente que o cara que faz o rastão ali na BR,
ele não mora na BR. Não. Ele mora na comunidade do lado, que é a jurisdição estadual. Em tese, a PM pode acompanhar isso, mas assim, entrou na estrada, é PRF. A PRF pode acompanhar a ação, investigar, mas entrou na comunidade, é PPM civil. Então, isso que eu tô falando. Se não for coordenado. Não adianta. Luiz, não adianta em nada. Não dá nem para enxugar gelo. Mas em nada, exato, em nada. A gente no estado do Rio precisa hoje de uma ação coordenada da União. Né? A gente tem agora, ano passado, teve a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que visa justamente fazer essa unidade entre as instituições policiais do Brasil, porque não há uma coordenação nem de informação. O Moro falou isso quando fez o projeto. Então, assim. Não trocam. Não há nenhum banco unificado de digitais no Brasil. E hoje o estado do Rio de Janeiro sofre muito com isso. Por quê? Porque ele tem um aumento do custo da violência. O custo da violência, ele aumenta a carga, o valor do transporte. Então, aumenta tudo. Aumenta seguro. A gente está com um problema de seguro no estado do Rio de Janeiro. Assim, nós precisamos começar, de fato, a resolver esse problema da segurança pública. A gente... Só um minutinho. A gente vai estourar seu horário, eu sei, eu peço desculpa mais uma vez o bloco. Porque a gente acabou entrando em segurança e tinha mais uma pergunta de transporte que eu não poderia deixar de fazer. O deputado falou que quando chegou a Alerj, ouviu dizer sobre a caixinha do... Só que a gente chegou a noticiar que você teve um momento ali que o Pisciani esteve muito próximo a você, de chegar a convidá-lo para o PMDB, a época era presidido por ele. Seu pai seria secretário estadual. O Vladimir falou aqui que rolou o convite para o seu pai ser candidato a deputado estadual. Então, não, secretário. Secretário estadual de Agricultura, antes do Jair Bittencourt. Então, do ouvir dizer dos corredores ou ouvir dizer nessas conversas mais próximas ao Pisciani, preso nessas investigações? Vamos falar do Pisciani? Eu quero falar do Pisciani aqui porque... eu acho que eu nunca tratei em nenhum veículo de informação essa questão do Pisciani, né? Diretamente assim, já que você tocou, Arnaldo. A minha relação com o Pisciani era a relação de deputado para presidente, né? Eu acho que havia também uma relação, por ele ser mais velho e me olhar mais novo, entrando na Alerj, ter conhecido a história da minha família, né? A história do meu avô no PMDB, isso pode ter facilitado um pouco a minha relação com ele. Eu nunca tive nenhum tipo de assunto com ele que não fosse um assunto republicano, né? Inclusive, né, a gente tem aquela fatídica ligação do Pisciani para mim, que foi alvo do grampo telefônico no celular dele. Eu queria falar sobre essa ligação, inclusive falar sobre o meu voto, né, na Alerj, quando os deputados estavam para ser soltos ou presos. Vamos falar da ligação do Pisciani. Eu fui um dos 69 deputados que o Pisciani deve ter ligado para pedir para comparecer lá à sessão para a votação da soltura ou da prisão deles, né? Eu sou advogado, né? Naquele momento, eu, além de parlamentar, eu era um julgador, eu estava ali como juiz, né? Poderia fazer com que muitos parlamentares covardes fizeram. Eu não estava na cidade, eu estava longe. Quem escutou a gravação viu que eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo, que eu pergunto se ele vai estar lá amanhã, né? Poderia não ir na sessão, mas eu fui na sessão e optei pela abstenção pelo seguinte: a abstenção não contaria voto para que eles fossem soltos, mas ao mesmo tempo, né, confortava o meu argumento técnico que nós não éramos competentes para estar realizando aquele tipo de sessão. Nós não tínhamos competência constitucional para aquele tipo de sessão. Para ter uma ideia, eu não tive nem acesso à denúncia, a nada. Como é que eu vou julgar? Então eu me abstive, né, na votação, foi a abstenção, eu fui na votação, eu fui o único deputado a optar por esse voto, o único. O voto não contou voto para soltura, porque na lógica daquela votação, Arnaldo, só o voto sim interessaria para os deputados. Qualquer outro tipo de voto era voto contrário à soltura deles. E eu me posicionei daquela forma, com a consciência tranquila, né, muito tranquila, de que eu estava fazendo a coisa certa. Tanto é que depois os tribunais superiores, como o STF, anularam a própria sessão, dizendo que os deputados estaduais não eram competentes para tanto. Então o meu argumento também foi corroborado
né, posteriormente pelos tribunais superiores. Então, aquela ligação, né, que ele me pediu para ir votar, os meus adversários pegaram só o fato da ligação, né? O Pisciani ligou para o deputado Bruno Dauaire. Mas e o voto do deputado Bruno? Ele atendeu o pedido do Pisciani? Se eu tivesse algum tipo de rabo preso com qualquer pessoa que seja, de partido, Pisciani, Pezão, eu iria aceitar o que ele tinha me proposto, que era votar pela soltura dele, e não fazer o contrário. Meus adversários pegaram só a parte da ligação, né? Não pegaram o que eu não cumpri, o que eu não fiz o que ele tinha me pedido, que é o voto, que eu acho que se eu fizesse, eu não estaria nem aqui hoje para dar esse depoimento. Bom, Bruno, vamos aguardar um pouquinho, mais um pequeno intervalo, 8h10, aí voltamos para concluir a entrevista com o deputado estadual Bruno Dauaire, e fique ligado aqui na Folha FM e no Folha no Ar, primeira edição. 2019 inicia